falar de multidão de palavras. Multidão de palavras. Quando menos é mais. Fala-se muito isso hoje, né? Menos é mais. Tem coisas que não precisa ser demais. Quanto menos, melhor. E com as palavras parece que acontece isso também. Todos nós já caímos no erro de falarmos demais e aquilo nos trouxe algum aborrecimento. E em Provérbios é um livro que fala muito das palavras, assim como Tiago, a carta de Tiago aos crentes judeus. Inclusive alguns falam que Tiago tem muita semelhança com o livro de Provérbios. Porque é muito prático, muito direto, e o livro de Provérbios ele nos fala algumas coisas muito diretamente. E ele está nos falando agora sobre palavras. É difícil falar muito sem pecar. É difícil falar muito sem errarmos com as palavras. Então, quem fala mais vai errar mais. Tem aqueles que não falam quase nada, eles quase não erram, né, com as palavras, porque eles não falam quase nada. No entanto, eles ficam também devendo para a sociedade, porque nós precisamos de pessoas que falam, precisamos de pessoas que nos alertam sobre os perigos de viver de maneira descuidada. Então a solução para você não é parar de falar. A solução para a minha vida não é ficar calado. A solução para nós é sermos dirigidos pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em Colossenses, se eu não me engano, eu acho que é em Colossenses: a vossa palavra seja temperada com sal. O sal demais não fica bom, e o sal de menos também não é legal para comer, né? Então precisa ser temperado, precisa ser equilibrado. Assim também as palavras. Se você fosse escolher apenas os assuntos fáceis para falar, talvez você cairia no mesmo erro, porque os assuntos fáceis e sem comprometimento, como a própria palavra diz, não tem comprometimento algum. Você não se enrosca, mas também você chove no molhado, como se diz. Então é necessário sim uma palavra, muitas vezes inédita, uma palavra que ninguém falou, quase ninguém falou naquele momento, e alguém falar uma palavra corretamente. Nós sempre vamos lutar com o assunto da língua. Nós sempre vamos nos preocupar se nós estamos falando demais ou se nós deixamos de falar quando nós deveríamos falar. Tem uma frase que é muito comum, que é aquela: eu já sabia. Agora eu pergunto para vocês, quando foi que essa frase ajudou alguém? Quando essa frase ajudou alguém? Eu já sabia. Porque ela sempre mostra um conhecimento, ou não conhecimento, mas pelo menos um pronunciamento tardio. Se você já sabia, por que você não falou? E às vezes nós caímos nesse erro. Então é muito difícil dizer quando nós estamos falando demais e quando nós estamos falando de menos. Você precisa ter a orientação do Senhor. Por exemplo, Jesus falou raça de víboras. Será que não foi meio desnecessário, não? Porque ele falando raça de víboras uma vez, duas vezes, três vezes, e falando também, o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês
é o diabo. Será que ele não falou demais, não? Porque ao falar isso, ele foi para a cruz. Isso e outras coisas, né? Então notem que o Senhor Jesus é o nosso exemplo de quem falou na hora certa e a coisa certa. E falar na hora certa e a coisa certa não quer dizer que você vai ter palavras sempre agradáveis aos ouvidos das pessoas. O médico falou para mim uma vez, eu acho que 14 anos de idade. Ele falou: se você não comer legumes, você vai morrer. Eu fiquei muito apavorado com aquilo, porque eu achei que fosse verdade. E de repente, tivesse sido verdade mesmo, não sei, porque eu não esperei para ver, eu comecei a comer legume. Comi legume e como legume até hoje. Se legume é uma coisa boa para a saúde, deve ser, ele acertou. Ele falou uma palavra assustadora para praticamente uma criança, 14 anos, no momento que precisava falar. Então, nunca pense que a Bíblia está condenando você de falar. Mas a Bíblia diz que você vai sofrer as consequências daquilo que você fala. Você vai produzir benefício na vida de pessoas, como talvez você vai produzir um estrago no ambiente onde você está. Não sou eu que vou determinar quando você fala. E às vezes uma pessoa fala alguma coisa e todo mundo fica meio retraído, não é? Mas sabe, aquela palavra mudou alguma circunstância. Ele deveria ter falado mesmo. Então, as palavras que talvez muito nos ajudam são palavras de provocação. Não provocação de briga, mas que nos faz pensar. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, nós lemos assim, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta o quê? Transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Nós já estudamos sobre prudência, que é cautela, cuidado. E a pessoa que fala muito, certamente ela vai errar, muitas vezes. Mas moderar os lábios é prudente. Então, essa balança, esse equilíbrio, essa temperança no falar, você nunca vai conseguir. Porque quem controla a sua boca tem que ser o Espírito Santo. É Ele quem sabe o que você tem que falar, quando você deve falar também. Nós temos aquele Salmo 19, que nos fala algo a respeito das palavras, né? Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Alguém quer ler? As palavras dos meus lábios é o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. É isso que nós queremos, que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. Mas note que as palavras não estão desassociadas com o meditar. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Se nós meditássemos mais naquilo que falaríamos, talvez aquilo ia nos ajudar bastante. Nós podemos treinar. Quando nós vamos falar alguma coisa difícil com alguém,
Nós podemos escrever o que nós vamos falar e podemos ler em voz alta, podemos decorar, podemos ir até em frente ao espelho e a gente pode ensaiar. Porque nós nunca sabemos quando que as nossas palavras podem ajudar as pessoas e quando as palavras podem destruir as pessoas. Por isso é difícil falar muito sem pecar. Mas uma boa receita para isso é, se você tem tempo, porque às vezes você tem que falar mesmo sem tempo, né? Sem poder ensaiar. Mas se você tem tempo, medita nas suas palavras. Talvez fale em voz alta. Quando a gente fala em voz alta, a gente parece que aquilo dá um impacto maior. Então treina um pouco antes de falar e você vai evitar muito aborrecimento. Trabalhe mais e fale menos. Então algumas pessoas não conseguem trabalhar sem falar. Mas tem que falar. E em algum tipo de trabalho isso é prejudicial também. Ou porque distrai, ou porque você acaba falando coisa que você não deveria, prejudicando o seu trabalho. Então trabalhe mais e fale menos. Em outro sentido também nós podemos dizer: não fique contando dos seus sonhos, o que você quer fazer, quanto você quer ganhar, o que você quer comprar. Guarda mais para você. Porque se você começa a falar muitas coisas, as pessoas têm memória. E as pessoas depois cobram de você. E se não acontece, elas acham que você é uma pessoa sem palavras. E isso começa a contar contra você. Sua credibilidade vai caindo, né? Provérbios 14, 23. Alguém quer ler? Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Penúria é pobreza extrema. Então, pessoas que falam muito, né? Em todo trabalho aproveito. Qualquer coisa. O que você fizer deve ter algum proveito. Tudo. Mas só ficar falando vai te levar à pobreza. Então há pessoas que têm grandes projetos, grandes planos, e elas conseguem inclusive dar detalhes dos sonhos delas, o que elas querem fazer. No entanto, elas só ficam falando e nunca colocam a mão na massa, nunca elas colocam essa máquina do pensamento para girar e transformar em ações. Então, se você tem planos, faça, cumpra aquilo que você está pensando, e claro, debaixo de oração, mas só ficar falando vai te levar à pobreza. A pobreza em vários sentidos, não só financeira, a pobreza moral, pobreza intelectual, pobreza profissional. Há vários tipos de pobreza. No ministério, por exemplo, há pessoas que falam bastante. Tem pessoas que ficam pensando em crescimento de igreja. E eles estudam, leem livros, compram cursos, participam de palestras e colocam um monte de alfinete na parede com o mapa do bairro e fica com um monte de projeto, mas não faz aquilo que é necessário. O que é necessário numa igreja para aqueles que estão no ministério, que estão ajudando no ministério? É pregar, orar, visitar os enfermos, os que estão desanimados, aconselhar. É isso que tem que fazer. Você não precisa ficar se preocupando, a igreja está crescendo.
Eu acho que nunca, tá? Vocês me ouviram falar, olha quantos bancos vazios. Porque eu detesto essa frase. Se eu falei, então eu falei uma coisa que eu detesto. Porque eu cresci em igreja, né? Normalmente é uma bronca para aqueles que estão presentes. Porque os bancos vazios não estão sendo preenchidos para aqueles que não estão. Então, se tem que falar alguma coisa, vai na casa deles e fala. Porque quem está aqui sempre, nós louvamos a Deus. Agora, eu acredito que vocês já ouviram falar, estou muito contente que vocês estão aqui. Não estou pensando em quem não está, estou pensando em quem está aqui. Então, nós devemos deixar certas cobranças, porque são meras palavras. Fale menos e fique calmo. Fale menos e fique calmo. Há pessoas muito agitadas, mas a gente percebe que muitas pessoas agitadas, elas falam muito também. Elas podiam ficar um pouquinho mais calmas, buscando no Senhor aquilo que elas precisam. Quando nós estamos muito tristes, ou quando nós estamos sofrendo, as nossas palavras deveriam ser poucas. Se não for palavras de louvor a Deus, é muito provável que a gente vai blasfemar contra o Senhor. É muito provável que isso aconteça. Se a gente está numa cama de hospital e a gente começar a reclamar dessa situação, está beirando a blasfêmia. Mas sempre pode ser pior. Então nós sempre vamos agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou aqui nessa cama de hospital, porque tem uma cama de hospital. Eu podia estar deitado no corredor frio do hospital, mas estou na cama do hospital. Consegui chegar até aqui. Alguém me trouxe. Tem um leito. Tem pessoas já me medicando, cuidando de mim. Se as suas palavras vão ser de louvor a Deus, pode exagerar, porque você nunca vai conseguir exaltar a Deus o tanto que Ele merece. Mas se você for para o caminho da reclamação, é como um dique, uma barreira que explode, que quebra. Aí ninguém mais segura aquela água. Se você tiver a coragem de blasfemar contra Deus, reclamar de Deus, você não para mais. O povo de Israel só parou de reclamar quando Deus os matou. Só depois que ficaram aqueles corpos espalhados no deserto, cadáveres na verdade, aí eles não reclamaram mais. Mas eles reclamaram o tempo todo. Fale menos, fique calmo. Provérbios 17, 27. Provérbios 17, 27. Alguém pode ler? Quem retém as palavras possui conhecimento, e o segredo do espírito é o de inteligência. Quem retém, reter é segurar, não é? Quem segura as palavras possui o conhecimento. Então ele está mostrando que ele tem o conhecimento do Senhor, porque ele está segurando as palavras. E o sereno de espírito é o homem de inteligência. Uma pessoa serena de espírito não é uma pessoa agitada, é uma pessoa que traz uma certa calma. Eu tenho tentado ajudar algumas pessoas, alunos, no decorrer dos anos, a falar devagar. Eu sei que isso não quer dizer que a vida espiritual dessa pessoa está ruim, mas simplesmente que quando você vai falar em público e começa a falar muito rápido, e as palavras começam a embolar, as pessoas não entendem, as pessoas ficam irritadas. Você precisa falar mais devagar, colocar mais pausas.
Numa aula que chama Falar em Público, em oratória, nós temos uma aula que é só para microfone. É uma coisa que a gente ensina assim: não pegue no microfone, não fica pegando e mexendo, porque provavelmente aquela igreja tem um técnico de som. Aqui eu tenho um técnico de som, é chique, né? Ele vem aqui, ele já sabe minha altura, ele coloca na altura certa, ele aumenta, ele diminui o volume quando precisa. Eu falei, algumas igrejas têm um som poderoso, mas com muito eco. E se você começa a falar rápido, as palavras começam a embolar uma atrás da outra. E faz aquele eco, e as palavras vão embolando. Falei, então se o som for desse tipo na igreja, você já percebe. Você vai falando com mais pausas. Depois você fala. Aí as pessoas vão entender. São coisas importantes, porque até mesmo quando a gente conversa, algumas pessoas são tão agitadas, que elas não conseguem explicar o que elas querem falar. Porque a cabeça delas está tão cheia, e elas querem ir na mesma velocidade da cabeça delas. A sua língua nunca vai alcançar o seu cérebro. Seu cérebro sempre é muito mais rápido. Você está pensando sempre mais rápido do que falando. O sereno de espírito é o homem de inteligência. Eu creio que o Senhor está nos ajudando de muitas maneiras, né? Até no falar, no dia a dia, dentro de casa, tudo isso vai fazer bem para nós. Porque a palavra de Deus é muito sábia. A palavra de Deus, ela nos ensina muitos detalhes. Então, quando menos é mais, é isso que nós estudamos, né? É difícil falar muito sem pecar. Trabalhe mais, fale menos. E também, fale menos e fique calmo. Mas você só consegue isso com a ajuda do Senhor. O Senhor Jesus era um homem de palavras. Todo mundo entendia o que Jesus falava. Todo mundo entendia. Ele tinha princípios que eles ainda precisavam entender mais, é claro. Mas tudo que ele falava, as pessoas entendiam. As crianças gostavam dele. Então eu imagino que o Senhor Jesus era uma pessoa muito agradável de se ouvir. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, para que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Sendo agradáveis ao Senhor, evidentemente, vai abençoar as pessoas. Deus abençoe os irmãos e falem, não parem de falar, mas sejam bênçãos. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas Tuas palavras que nos instruem, nos dirigem. Agradecemos pelos conselhos que nós temos. Controle a nossa língua, Pai. Dê ao nosso coração os pensamentos corretos para que falemos e edifiquemos a todos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado pessoas para nos ajudarem. E elas foram uma bênção e já mudamos em muitas coisas por causa de pessoas que o Senhor usou. Nós agradecemos por isso e queremos ser também essas pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.